O governo Temer lançou uma reforma no ensino médio por meio de uma medida provisória. As mudanças afetam o conteúdo e formato das aulas e também a elaboração dos vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio. Pontos específicos têm levantado polêmica, como a permissão para que possam se tornar professores, profissionais sem diploma específico que o habilite para uma determinada disciplina. Outra questão também tem enfrentado resistência. Disciplinas como artes, educação física, filosofia e sociologia deixam de ser obrigatórias. Para discutir o assunto, o Câmara Debate da Semana recebe os professores da UFPB, Dimas Lucena e Soami Soares. Ambos são doutores em educação. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Câmara Debate. Professores, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos também. Muito obrigado. Nós que agradecemos, estamos à disposição. Essa medida provisória, ela tem despertado muita dúvida da população, né? Pegou muita gente de surpresa de fato. Para a gente poder iniciar esse debate, eu já vou chamar a reportagem que a minha colega Mary Alves preparou, mostrando exatamente que os estudantes estão na dúvida, professores também têm dúvidas, então a gente vai assistir para a gente iniciar o debate. Vamos ver. Nesta escola, os alunos ainda estão confusos. Afinal, a educação física vai ou não ser obrigatória no ensino médio? Isso deixou muito confuso por causa que uma ideologia falava uma coisa, outra ideologia falava outra. Uma vez chegava uma notícia de que o governo não ia mais fazer, outra vez chegava a notícia de que o governo ia fazer. E isso acabou deixando muito confuso para tirar a conclusão final. E dá para confundir mesmo. É que com as mudanças no ensino médio anunciadas pelo governo federal no mês passado, algumas disciplinas como educação física e arte não aparecem como obrigatórias no currículo nacional. A medida provisória estabelece que serão obrigatórias português, matemática e inglês. Já a educação física será obrigatória no primeiro 1 ano e meio do curso. Na outra metade, vai depender das opções que o aluno fizer. Quem atua na área não gostou da mudança. A atividade física hoje, ela e no passado, não com tanto conhecimento como hoje, mas ela está dentro dos aspectos principais para se ter uma boa qualidade de vida. De forma que retirar hoje a educação física do currículo obrigatório das escolas do ensino básico, eu vejo como com apreensão da parte de quem está fazendo isso. Para a gente entender melhor, nos primeiros 3 semestres do curso, os conteúdos básicos vão continuar os mesmos. Educação física, por exemplo, está dentro de linguagens, junto com o português e língua estrangeira, neste caso, o inglês. Em ciências da natureza estão física, química e biologia. História, geografia, filosofia e sociologia estão dentro de ciências humanas e matemática. Na segunda metade do ensino médio, o estudante vai escolher uma dessas áreas para se especializar, podendo optar pelo ensino técnico profissionalizante. A medida também amplia a carga horária de 800 para 1.400 horas por ano, mas o ensino integral vai ser adotado aos poucos. Este professor reconhece que a mudança não será possível com a estrutura escolar que o Brasil tem hoje. Ninguém é contra a escola de tempo integral. Agora, montar uma escola de tempo integral na atual conjuntura, com a estrutura escolar que nós temos. Você vê aqui, o Sescentenário, é uma escola que a gente diz é uma ilha. A maioria das escolas públicas nesse país, elas carecem de uma estrutura física, né, e humana. Então, como você implementar uma escola de tempo integral numa estrutura carente? Mas as mudanças só vão valer mesmo depois da aprovação da Base Nacional Comum Curricular e que está sendo construída pelo MEC, professores, especialistas em educação e secretários.
Muito obrigado a todos que participaram da reportagem. A gente vai destrinchar essas principais alterações ao longo do programa, mas quero começar perguntando aos dois, em linhas gerais, o que é que acharam dessas alterações, dessa medida provisória? Bem, em primeiro lugar, a preocupação de quem vive, de quem trabalha, de quem pensa a educação, de quem vê a educação como uma grande alavanca para o desenvolvimento social, tá? O desenvolvimento econômico, inclusive. A educação chega a ser um gargalo para o desenvolvimento, se bem que ninguém pode pensar desenvolvimento econômico sem estar ligado a uma visão humanista, a um desenvolvimento social, tá? A uma sociedade libertária, uma sociedade fraterna, valores, uma cidadania crítica. Tá? Então, a primeira coisa que preocupa a quem vive a educação, repito, é a forma. Você fazer uma reforma com esse alcance, com esse impacto, que mexe com a vida do país, que mexe com a vida das pessoas, de uma nação inteira, inclusive o seu futuro, porque eu repito, educação é a base de construção de mudanças e de um futuro. E isso é feito por meio de uma medida provisória. A medida provisória é um instrumento que a Constituição prevê para casos de governabilidade, casos de urgência que dêem uma certa agilidade ao governo. Ora, a necessidade de mudanças na educação, sim. Isso vinha sendo construído historicamente, já a necessidade. A educação é um processo. A primeira coisa que temos que destacar, tá? Ela pensa o ensino médio. Mas você não pode, existe uma discussão em torno do Plano Nacional da Educação, porque você não pode pensar a educação de forma estanque. Como assim? Ora, você não pode pensar o ensino médio sem pensar a alfabetização, sem pensar a educação básica, sem pensar o ensino fundamental. Não. Porque carências vindas do ensino fundamental vão repercutir no ensino médio e o próprio ensino superior. Uma coisa está ligada à outra. Isso foi tudo desconsiderado, professor? Sim. Na medida em que vem algo exclusivo, por meio de medida provisória, repito, que cerceia uma possibilidade de um debate mais amplo, mais democrático, mais aberto, mais participativo. Tá? E exclusivamente voltado para o ensino médio, só para nós termos uma ideia. Tá? Nós temos hoje no país, em pleno século XXI, tá? São dados tristes, é uma fratura na cidadania, nós temos 14 milhões de analfabetos absolutos. Temos também um percentual entre os estudantes brasileiros que têm escolaridade que chega a 70% em um dos 3 níveis do chamado analfabetismo funcional. O que é analfabetismo funcional? É aquele aluno que tem escolaridade, que lê, mas não compreende aquilo que lê, não interpreta, não faz uma dimensão, um uso social da leitura. Temos também, por exemplo, o analfabetismo digital, hoje. É pensar a inclusão das pessoas no universo digital, porque hoje já é uma forma de exclusão aquelas pessoas que não têm acesso às tecnologias da informação e da comunicação. O senhor quer nos passar que tem uma série de situações a serem pensadas que foram deixadas de lado e tem algo ali sendo mexido que não tinha necessidade de mexer dessa maneira que está sendo? É isso? Dessa maneira e não de forma estanque. Um Plano Nacional da Educação prevê, evidentemente, uma ação integrada, um projeto educacional, um projeto de Estado que dê respostas a todos esses desafios. Não é uma coisa só pensar apenas no ensino médio. Então, primeiro, a forma e depois o conteúdo. As grandes contradições que traz dentro de si, que está no interior dessa medida provisória, que discutiremos, evidentemente, ao longo do debate. Professor Somil, o que é que o senhor achou também, em linhas gerais, dessa medida provisória? Eu acho que o Gimas ele colocou um elemento importante. De certa forma, a comunidade educacional foi, entre aspas, pega de surpresa pela medida provisória. Veja bem, de fato, há uma necessidade de pensarmos, né, uma certa reforma na educação brasileira, especialmente no ensino médio. A educação brasileira ela tem uma peculiaridade. Se nós pegarmos os indicadores de avaliação, nós vamos decaindo a partir dos anos. Então, por exemplo, nós somos melhores na primeira etapa do ensino fundamental, depois a nossa nota abaixa na segunda etapa do ensino fundamental, que seria até o 9º ano, e o ensino médio também com avaliações historicamente ruins, né, fora da meta
né, que foi traçada desde o segundo mandato do governo do presidente Lula. Então, de fato, nós temos aí um problema significativo. Agora, primeiro ponto é esse que o Dimas colocou. De certa forma, é importante pensar a educação como um sistema e não isoladamente. A questão da medida provisória pegou de surpresa porque ela traz pontos que são extremamente negativos para todo o debate que nós temos em torno da educação. Eu acho que a gente vai tocar nesse ponto, especialmente na discussão de quem educa, de quem é professor, o chamado notório saber, que foi um dado novo na medida provisória que pegou, de certa forma, os educadores de surpresa, não é? Mas, enfim, é preciso pensar essa dimensão de forma ampliada. É claro, repito, nós temos problemas. Me parece, pelo menos na mídia, que o governo quis, num primeiro momento, enfrentar de forma imediata os problemas, mas em educação nós temos que pensar uma geração, nós temos que pensar estrategicamente o desenvolvimento do país. E dessa forma ficou algo muito distante de se pensar a educação como uma estratégia de desenvolvimento. Vamos pontuar, então, algumas dessas mudanças, começando por essa questão do professor sem diploma específico poder lecionar. Eu vou me colocar como exemplo, eu sou formado em jornalismo, eu não tenho licenciatura para ensinar geografia, mas a medida provisória garante que pessoas, entre aspas, com notório saber poderão ser professores. Quem vai definir se Lael é capaz ou não de ensinar geografia? E como é que isso vai acontecer na prática? Na verdade, não há uma regulamentação ainda de como vai ocorrer. Isso provavelmente seria a posteriori. Mas é muito complicado pensarmos essa possibilidade. Se eu dar um exemplo para você, eu acho que é mais ou menos 80 anos, desde, na verdade, dos anos 30, que há uma luta histórica na educação brasileira, de grandes educadores, por exemplo, o Nício Teixeira foi um desses grandes educadores, de profissionalização da profissão de professor. Ou seja, um professor ele precisa ter uma formação específica, uma licenciatura, não é? Para que ele possa desenvolver a sua atividade de trabalho da melhor forma possível, com a melhor qualificação possível. Na medida em que você faz uma reforma, repito, a segunda maior reforma da educação brasileira depois da própria LDB, na verdade, não é? Então, quando você faz uma reforma e apresenta essa possibilidade no notório saber, o governo ele coloca muito na área profissionalizante, né, que não haveria profissionais específicos para essas áreas profissionalizantes e aí abriria esse espaço. Mas as consequências disso podem ser extremamente danosas no sentido de desprofissionalização da atividade docente, o que de fato pode ter como consequência uma piora no ensino brasileiro. E poderia virar produto político, professor, de amigos, digamos assim, do político X, do político Y, conseguir ser considerado com notório saber para ensinar uma determinada disciplina e ele se transformar em professor? Perfeita a sua análise, né, e a sua visão em torno do tema. Concordando plenamente com sua amiga, é bom destacar que a profissionalização ela é essencial. Aliás, foi uma das últimas profissões no Brasil, e olhe que é a mãe de todas as profissões, a ser exigido um diploma, a partir da LDB. Então, aí nós temos um avanço. E essa ideia do notório saber, o que é o notório saber? E você disse muito bem, quem vai avaliar o que é notório saber? E qual é a preocupação? Vamos fazer uma leitura mais ampla. Existe hoje no Brasil 11 projetos, entre eles, por exemplo, o Escola Sem Partidos. E esses projetos prevêem, por exemplo, a demissão de professores. Prevêem até a prisão de professores por até 2 anos. Criminalização da profissão. Nunca houve um ataque tão articulado. Essa leitura não pode ser isolada. Então, vejamos. O que pode acontecer em passando todos esses projetos? O professor, por exemplo, que foi acusado de assédio ideológico. Um projeto prevê, para se ter uma ideia, que haverá denúncias anônimas. Que a lei será exibida em todas as salas de aula. Todos os pais receberão e estará também nas secretarias de todas as escolas do país. Determinam também que as secretarias de educação terão uma ouvidoria específica para ouvir denúncias contra professores. Trata-se de uma caça às bruxas. E o que pode acontecer na prática, antevendo, fazendo uma leitura racional desses elementos, desses projetos? Qualquer um pode ensinar. O notório saber. Então, qualquer prefeito
nas diversas prefeituras desse país, poderá demitir professores, basta, por exemplo, ele não concordar politicamente com o professor. Basta uma insatisfação qualquer e substituir por notório saber. Ambos, então, discordam desse ponto da medida provisória como sendo um ponto positivo. É um retrocesso muito grande. É um retrocesso anterior à Constituição de 88, a LDB. E um detalhe, para a gente ter uma ideia, um pedreiro, um grande profissional necessário, ele tem notório saber no que faz. Ele pode substituir um engenheiro na construção de uma casa, de um prédio? Não. Será processado. Uma pessoa que domine ervas, uma parteira, poderá substituir um médico dentro de um hospital e exercer a medicina por notório saber? Não. É fundamental, e um dado que eu quero chamar a atenção, um resultado, por exemplo, do Enem, desse último Enem. As escolas públicas, 70% as escolas públicas que obtiveram os melhores lugares, as melhores classificações, nelas, 70% dos professores, veja esse dado, uma característica delas, 70% dos professores, em média, tinham licenciatura na área que lecionavam. O que na prática mostra que é sim importante que a pessoa tenha uma formação naquela área que trabalha. Porque além de dominar a sua ciência, ele precisa também ter uma visão pedagógica, de didática, de metodologia, de filosofia da educação, de psicologia da educação, de sociologia da educação. Isso são elementos fundamentais, complementares na formação do professor. São conhecimentos que agem como ferramentas para que ele possa, evidentemente, atuar melhor. A gente vai... Pode concluir, professor, para chamar o intervalo. Uma observação bem rápida no que Dimas está colocando, porque, na verdade, Dimas, nós, no Brasil, nós enfrentamos um problema sério, de forma errada. Como você falou, nós temos um déficit de formação de professores, principalmente em certas áreas, física, química, Quer dizer, nós não temos, historicamente, matemática, profissionais qualificados para essas áreas. Ora, em vez de nós desenvolvermos um plano para que, de fato, tenhamos profissionais qualificados para essas áreas, nós mudamos a forma, nós abrimos o jogo e nós dizemos, não, então qualquer profissional pode, portanto, ocupar esses espaços. Ou seja, enfrentamos um problema sério de forma errada. A gente continua essa discussão no segundo bloco. Fica por aí que o Câmara Debate volta já. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Debate está de volta esta semana discutindo a reforma do ensino médio lançada pelo governo Temer por meio de uma medida provisória. Estamos recebendo os professores da UFPB, Dimas Lucena e Suami Soares, doutores em educação. Professores, eu volto a esse bloco destacando mais um ponto dessa medida provisória. As disciplinas, as matérias de artes, educação física, filosofia e sociologia passam a não ser mais obrigatórias durante o curso inteiro. Pelo que a Meire nos explicou na reportagem, me corrijam se eu estiver errado, o ensino médio tem 3 anos, elas ainda são obrigatórias em 3 semestres, então por 1 ano e meio, e depois cabe ao aluno escolher uma área que vai seguir o outro 1 ano e meio. Essa estratégia é interessante, pode ser benéfica para o ensino ou não? Veja bem, há uma discussão interessante sobre a possibilidade de você ter uma parte do currículo do ensino médio flexibilizado. Se a gente pegar, por exemplo, as experiências internacionais, como, por exemplo, Japão, Reino Unido e outros países, você, em geral, tem uma parte do currículo que tem essa flexibilização. O governo aponta para essa possibilidade, só que também há uma crítica muito grande à forma como está sendo feita, Existem formas outras de flexibilização onde o aluno pode escolher uma parte do seu currículo e dar mais ênfase a uma vocação maior. Mas na medida em que você, na verdade, divide o ensino médio em 2 momentos, um primeiro momento ainda um pouco mais geral e um momento segundo exclusivo para uma área, portanto o aluno vai ter que escolher ou ciências humanas, ou ciências da natureza, ou a profissionalização,
você perderia, portanto, uma ideia mais integral de educação. Além de que, se nós pegarmos também a própria experiência internacional, essa questão da educação física vai na contramão de toda a discussão e de toda a tendência internacional. Se nós pegarmos, por exemplo, a experiência dos Estados Unidos, que tem, ao contrário, estimulado ainda mais a educação física, porque a obesidade hoje é um problema de saúde no mundo todo, e especificamente naquele país. Então, nós estamos na contramão das experiências internacionais de reformulação dos ensinos, especificamente do ensino médio. Quer complementar, professor? Sim, primeiro seria fundamental também existir, né, uma política de orientação vocacional, de orientação profissional. O aluno, quando vai fazer o Enem, ele já tem dificuldades porque ele tem que se decidir por uma área. Né? Então, ele bem mais jovem, então, com 1 ano e meio de antecedência, ele vai decidir por uma área. Isso me colocou muito bem. Essa flexibilização, ela tem um limite. Porque você tem que ter uma formação geral, ampla. Dentro de uma visão, a própria educação física, ela tem a ver com a concepção de corpo, de saúde, de compreender-se como um sujeito histórico dentro da construção do seu bem-estar, a socialização, a integração, superação de limites, até mesmo a política nacional de esportes. Então, é algo que seria, na verdade, soa com uma incoerência inaceitável dentro desse processo. Outra coisa que me chama a atenção, que é bom destacar, é esses conceitos de área. A própria universidade comete esse erro. Quando você faz, por exemplo, ciências da natureza, matemática, quando você diz ciências biológicas e ciências humanas. Ou seja, as ciências exatas não são humanas? As ciências naturais não são humanas? Você cria uma divisão. É aquela ideia que a ditadura sempre colocou do tecnicismo. Né? Inclusive para a visão técnica tudo e para a visão humanista nada. As ciências sociais seriam as primas pobres. Isso cria uma ideia de que quem é das humanas tem uma visão humanista e quem não é, então, tem que ter uma visão fria, impessoal. Isso pensando numa concepção de sociedade, eu considero ruim, eu considero um equívoco. Repito, toda ciência é humana porque toda ciência está a serviço da humanidade, do desenvolvimento humano, do bem-estar social. Eu já vou para outro ponto aqui, que o programa passa muito rápido, que é o aumento da carga horária. A gente está acompanhando, aí está tramitando no Congresso Nacional, a PEC 241, o Brasil inteiro está acompanhando, para limitar gastos. Quando a gente fala em aumento de carga horária para se caminhar para um ensino integral, não tem mais gastos aí, e talvez fosse até contraditório as duas atitudes do governo. E como o professor falou na reportagem da Meira, acho que ninguém é contra o ensino integral, mas que exista uma estrutura para isso. Estamos preparados para essa mudança? Duas coisas, né? Primeiro, sim, ser a favor do ensino integral, o jovem está, evidentemente, envolvido com as diversas atividades de estudo, de recreação também, de integração, de pesquisa, Bom, mas tem duas coisas nesse caso. Primeiro, que ensino integral está sendo oferecido? E vem a segunda coisa, que fonte de financiamento? É importante que tenha. A medida provisória não toca nessa dimensão. E como você disse muito bem, acaba de estar sendo aprovado na Câmara o teto dos gastos. Vamos dar um exemplo, para a gente compreender melhor. O Liceu Paraibano, pronto. O que é a realidade das escolas, da rede estadual, das redes municipais? O que é que acontece? O Liceu Paraibano funciona em 3 turnos. Os 3 turnos estão lotados. Se vai dobrar a carga horária, de 800 para 1.400 horas, se vão ser 2 expedientes, o aluno da manhã vem à tarde, o aluno da tarde vai para onde? Ou seja, você vai precisar dobrar a carga, a estrutura física do Liceu Paraibano para adequar todos os alunos. Precisa de recursos para isso. E também não é só isso. Você precisa de biblioteca, você precisa de laboratório de informática, laboratório de ciências, você precisa uma estrutura para onde se alimentar. Uma estrutura que seja aconchegante, acolhedora, que tenha capacidade de receber esse aluno nos 2 expedientes. E vem uma terceira preocupação, de imediato. Em torno de 30% dos nossos alunos trabalham. São os alunos trabalhadores, trabalham e estudam. Como ficará a situação deles? Serão excluídos do ensino médio? Há uma série, portanto, de questionamentos que precisam ser pensados
para poder se colocar em prática realmente uma proposta de uma reforma que venha aos anseios e às necessidades da nossa sociedade, e não uma coisa abrupta, que cria rupturas e deixa inúmeras dúvidas, né, e questões que são inaceitáveis. Porque se houvesse exclusão, de imediato, essa reforma já vai prejudicar, pelo menos, de imediato, 30% dos nossos alunos que estão no ensino médio. Faltou-se, então, uma discussão mais ampla com quem interessa e com quem vai ser beneficiado ou prejudicado? Faltou isso? Ambos concordam com isso? Eu acho que, na verdade, essa boa parte das discussões que nós estamos tendo aqui reflete o caráter da medida provisória, né? Então, quando o Dimas coloca, por exemplo, essa questão do aumento da carga horária, obviamente nós sabemos que hoje um aluno de classe média, de fato, ele já passa um tempo muito maior na escola, uma escola particular, por exemplo. Então, o aumento da carga horária, a princípio, é uma coisa importante, né? Os nossos alunos, historicamente, eles passam pouco tempo se comparado a outros países na escola. Sim. Agora, você precisa apontar estruturas, não é? Se você não faz esse diálogo amplo com os agentes da sociedade, com os professores, com os educadores e com os agentes públicos. Por exemplo, os governos estaduais precisariam estar na ponta de lança dessa discussão. Ora, se você não faz isso, pode parecer aquela velha máxima, muitas vezes, da política brasileira, onde você pretende resolver as questões pela promulgação de uma lei, e nem lei é, na verdade, né? Uma medida provisória, mas sem, de fato, pensar a estrutura social do ensino brasileiro. É aquela velha reforma, né, de base escriturária, de base escrita, mas que não chega, de fato, ao pleno acontecimento e à mudança da educação brasileira. Então, são muitos pontos nebulosos, são muitos pontos pouco discutidos. A própria natureza de uma medida provisória dá um certo tempo de discussão muito limitado e que precisaria ser, de fato, ampliado para nós termos uma reforma efetivamente concreta. A gente tem um minutinho, professor. Concordando plenamente, parece até que é algo feito para chamar atenção, porque na prática ela se mostra, tem elementos importantes que se defendem, mas que mostra que ela não tem como ser viabilizada. E uma coisa a população tem que ter consciência, né? Tudo passa pela educação. Se a educação não pode tudo, nada pode sem educação. Então é preciso discutir educação com profundidade, com seriedade, com democracia e com a participação de todos os agentes interessados, os pais, os alunos, os professores, os supervisores, os orientadores, a equipe técnica e, evidentemente, envolvendo também os governos estaduais, que, como o senhor disse muito bem, terão que assumir, já que, inclusive, o ensino médio está ligado como obrigação constitucional aos governos estaduais. Só para a gente concluir, o que é que seria melhor nesse momento? Seria o Congresso não aprovar e existir uma discussão mais ampla antes de se tornar lei de fato? Veja bem, a discussão, na verdade, ela já estava ocorrendo, inclusive no Plano Nacional de Educação. Exato. Então, a medida provisória, da forma como ela está, como o Dimas bem colocou, ela aponta elementos que precisam ser discutidos, que aprofundados. A princípio não são ruins, mas se não forem aprofundados, de fato nós poderíamos ter um reverso significativo na educação brasileira. Então a medida provisória atropelou um projeto de lei que já vinha sendo discutido. Todo um processo que não é de hoje, já audiências é de algum tempo. públicas, Exatamente. Debates, estudiosos. Isso é um debate muito amplo e, evidentemente, ele precisa, a ideia, para se materializar, ela precisa se concretizar, mas, e, evidentemente, precisa dessa participação, repito, né, de todos os atores necessários e das pessoas que constroem a educação nesse país, dos pensadores. Ou, inclusive, com todo respeito, o nosso ministro da Educação, ele não é da área. Ele nunca foi. Ele não tem um artigo, uma única linha escrita sobre a educação. Com todo respeito, a atividade econômica dele é outra. Mas sempre foi. Ele é um criador de frangos, uma atividade econômica importantíssima. Mas ele não consegue dar respostas. Ele, de repente, colocou alguns assessores especiais, atropelou todo um processo de discussão e, para surpresa de todos, emite uma medida provisória com alcance e com impacto desse, sem nenhuma profundidade. Bom, a gente já precisa encerrar, a diretora está avisando. Ficaríamos algumas horas, pelo menos, discutindo esse assunto. Vou prometer aqui que nos nossos programas a gente volta a discutir. A gente vai estar acompanhando todo o desenrolar da história, então a gente volta a esse assunto. Professores, muito obrigado pela presença dos dois. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade e parabenizar também pelo tema, pela riqueza do tema, que precisa realmente ser
debatido, discutido, para que a sociedade possa racionalmente compreender o que está acontecendo e o conteúdo e consequências dessa medida provisória. Até a próxima, então. O Câmara Debate da semana termina agora, mas pela internet estamos sempre em contato com você. Pelo Facebook ou pelo YouTube, o nosso endereço é TV Câmara JP, onde você pode rever todos os nossos programas e entrar em contato com a nossa equipe. A gente te espera por lá. Muito obrigado pela companhia em mais esta semana e a gente se vê na próxima, então. Um abraço e até lá.